Olá, bom dia, a paz. Estava aqui lendo, como de costume, a palavra do meu pai, ouvindo ele falar comigo. Dessa vez eu estava lendo Mateus 14, verso 29, que fala sobre Pedro andar sobre as águas, né? Os discípulos estavam no meio da noite, no meio do mar, no meio de uma tempestade. Os ventos fortes balançavam o barco. Então Jesus se aproxima sobre as águas e chega até eles, e eles ficam com medo quando verem Jesus. Mas Jesus disse: não temas. Pedro então diz para Jesus que se és mesmo Jesus, que ele ande também sobre as águas. Então Jesus disse a Pedro: venha. Venha. Pedro então ouviu o que Jesus disse e foi ao seu encontro e começou a caminhar sobre as águas também. Só que ele começou a olhar para os ventos, olhar para o lado e começou a afundar. Pedro então clamou a Jesus, que o salvou, e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? O que eu quero que vocês entendam, o que Deus quer que vocês entendam é o seguinte: quando Jesus disse a Pedro: venha, Pedro imediatamente obedeceu e foi. Foi porque ele confiou no poder de Jesus. Foi porque ele sabia que Jesus era capaz, tinha o poder de fazê-lo andar sobre as águas também. Pedro, sem duvidar do poder de Jesus, foi. Só que Pedro, quando começou a olhar para os lados, começou a olhar para os ventos, ele começou a dar ouvido aos seus medos e não então confiou mais em si. Ele confiava em Jesus, sabia do poder de Jesus, mas passou a não acreditar mais em si. Achou que ele não era capaz de chegar até Jesus. Achou que ele não era capaz de vencer aqueles ventos, aquela tempestade, de andar sobre as águas. Pedro sabia que ele não tinha o poder para isso. Mas quem deu a ordem para ele ir foi Jesus. Logo não há vento nem tempestade, não há medo que possa parar aquele que ouve a voz de Jesus. Aquele que acredita no poder de Jesus. Em outro momento, também com Pedro, Jesus disse a Pedro o seguinte: venha, que eu vou te fazer pescador de homens. Jesus não disse a Pedro: venha e seja. Não, Jesus disse: venha, que eu te farei pescador de homens. Ou seja, o poder é de Jesus, o poder transformador é de Jesus, o poder capacitador é de Jesus e não os seus. Por isso não podemos dar ouvido aos nossos medos, por isso não podemos dar ouvido a nós mesmos. Basta nós acreditarmos que Jesus pode fazer. Basta nós acreditarmos no poder de Deus, acreditar que Ele é capaz de realizar qualquer coisa, é capaz de transformar qualquer pessoa. E que se você acreditar verdadeiramente, você é capaz sim de fazer o sobrenatural acontecer. É capaz sim de viver o sobrenatural. Porque não depende de você. Em nenhum momento Jesus estava falando sobre Pedro. Não. Jesus apenas o chamou, pediu para ele acreditar nele. Venha. Acredita em mim. Acredita que eu sou capaz de fazer e você vai andar sobre as águas. Jesus te diz hoje: acredita nele. E você será capaz de vencer essa dificuldade, esse problema. Jesus te diz: acredita no meu poder. E você será capaz de vencer qualquer dificuldade, qualquer vento e qualquer tempestade. Acredita no poder de Jesus e você viverá o sobrenatural, assim como Pedro viveu.
Por alguns instantes, Pedro andou, sim, sobre as águas. Só que Pedro afundou quando começou a duvidar de si mesmo, quando começou a olhar para os lados, quando passou a olhar para ele e não olhar mais para Jesus. Pedro começou a afundar. Só que a confiança de Pedro em Jesus era grande, que ele clamou por socorro a Jesus e Jesus o pegou pela mão e o salvou. Não tenha medo, acredite. Quando Jesus disse para Pedro, eu te farei pescador de homem, Jesus hoje diz para você a mesma coisa. Venha e Ele vai transformar. Venha que Ele vai te capacitar. Venha que Ele faz acontecer. Jesus é o único que pode transformar a sua vida. É o único que pode te tornar capacitado para vencer todas as lutas. E chegará um momento onde você não terá mais lutas. Porque a tua confiança em Deus será tão grande, a tua confiança em Jesus será tão grande que tu não vai olhar mais para os lados ou logo não irá perceber as lutas ao seu redor. Quando o teu foco for Jesus, quando você permitir que Jesus te transforme, quando você permitir que Jesus te faça um pescador de homem. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus te transformar. Ele é o único que pode fazer com que o sobrenatural aconteça na sua vida. Não há impossível para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não há impossível para aqueles que acreditam no poder transformador de Jesus. Não duvide da sua capacidade, porque em momento nenhum Jesus duvidou. Não duvide de que você é capaz de vencer, porque em momento nenhum Jesus te duvidou de você. No entanto, Ele já te chama de vencedor. No entanto, Ele te convida agora nesse momento, para que você o permita que Ele te transforme. Não tenha medo do vento, não tenha medo da profundidade, não tenha medo da sua dor, não tenha medo. Confie no poder de Jesus. Permita que Ele transforme a sua vida, o seu ser, a sua alma. Permita com que Ele faça o sobrenatural na sua vida. Olhe para Jesus, confie nele, que tudo é possível para os que creem. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.